Língua Portuguesa. Gramática. Livro B. Lição 5. Aula 2. Olá, turma, tudo bem? Tudo bem. Eu falei lá em casa que meu professor tocava violão. Aí, meu pai falou que também tocava violão quando ele era mais jovem. Que legal, Alfa! Tocar um instrumento é muito bom. Ele falou também que ele tocava com meus tios, os irmãos dele. Um tio tocava piano, outro tocava bateria. Olhem só, uma banda na família. Ele falou que eles sempre tocavam juntos, que um tocava acompanhando o outro. Mas isso eu não entendi direito. Ah, sim. Um instrumento fazia acompanhamento para o outro. Isso quer dizer que um instrumentista toca a mesma música que o outro. O que toca violão complementa o que o outro toca no piano. E assim por diante. Imaginem em uma grande orquestra como é. São dezenas de instrumentistas, dezenas de músicos. Da flauta ao violino, do piano ao contrabaixo, e o que cada um toca complementa a parte do outro. Ah, deve ser muito legal tocar assim. Sim, Beto. Mas mesmo que a gente não toque um instrumento, fazemos várias atividades assim, como uma orquestra, um complementando o que os outros fazem. Vocês não jogam bola? Para jogar bola é assim, cada um faz a sua parte. Um fica no gol, o outro marca o gol e por aí vai. Acho que eu prefiro tocar música. Cada um escolhe a sua atividade. O importante é jogar como um time ou tocar como uma orquestra, em harmonia. Bem, vamos corrigir o dever de casa. Depois falamos mais sobre isso. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 13 e 21. Vamos começar pela correção do 13. O exercício mostra 8 palavras. Primeiro vocês tinham que copiar as palavras em ordem alfabética. Depois separar as palavras em sílabas. E para terminar, explicar por que cada uma das palavras é acentuada. Beto, mostre para a turma como você fez. Álbum. Paroxítona terminada em um. Bônus. Paroxítona terminada em uns. Dicionário. Paroxítona terminada em ditongo, io. Lá, monossílabo tônico. Órgão. Paroxítona terminada em ão. Táxi. Paroxítona terminada em i. Tênis. Paroxítona terminada em is. Vovô. Oxítona terminada em ó. A separação em sílabas do Beto está correta. E as regras de acentuação também. Vamos conferir se as palavras estão em ordem alfabética. Álbum com A. Bônus com B. Dicionário com D. Lá com L. Órgão com O. Táxi com T. Tênis com T. Vovô com V. Tem 2 palavras com a letra T. Táxi e tênis. Está correta a ordem delas? Está. A segunda letra de táxi é A. E a segunda letra de tênis é E. Então, táxi vem antes de tênis. Tudo certo com a correção do exercício. Vamos ver o 21 agora. Vocês tinham que seguir o exemplo que está no quadro rosa. A primeira linha mostra a frase: o filho cresce.
A frase tem uma palavra escrita em vermelho. Filho. Essa palavra vai ser substituída na frase da segunda linha. Mas qual palavra vai entrar no lugar dela? A palavra que aparece entre parênteses na primeira linha. Filhos. Então tem que trocar filho por filhos. A segunda frase fica assim: os filhos crescem. Mas o que acontece nessa troca de palavras? Para que serve esse exercício? É para combinar o sujeito com o verbo. Na primeira frase, cresce combina com filho. Na segunda, crescem combina com filhos. É isso mesmo. O exercício pede para trocar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquilo que não podemos tirar da frase. É a parte mais importante do sujeito. E o verbo, vocês sabem muito bem, sempre combina com o núcleo do sujeito. Na primeira frase, o sujeito está no singular, então o verbo está no singular. Na segunda frase, o sujeito está no plural. O verbo vai para o plural. Alfa, agora mostre para a turma como você fez o exercício 21. Eram 8 frases. Vamos ver? A. O pai cuida dos filhos. Pai e mãe. O pai e a mãe cuidam dos filhos. O Alfa desenhou as setas apontando do verbo para o núcleo do sujeito. Na primeira frase, o verbo cuida combina com o núcleo do sujeito, pai. A segunda frase tem 2 núcleos, pai e mãe. O verbo tem que combinar com eles. Então, o verbo muda para cuidam, no plural. B. A mãe carrega o bebê no colo. Pais. Os pais carregam o bebê no colo. Na primeira frase, o verbo carrega combina com o sujeito mãe, ambos no singular. Na segunda frase, o verbo vai para o plural, carregam. Mas desta vez o sujeito não tem 2 núcleos. Ele tem um núcleo só, pais. Mas pais está no plural. É por isso que o verbo vai para o plural. Vamos ver a frase C agora. C. Minha irmã se casou. Irmãs. Minhas irmãs se casaram. Correto. Na primeira frase, o verbo casou combina com o núcleo do sujeito irmã. Na segunda, casaram combina com irmãs. Vemos a mesma coisa. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Agora a frase D. D. O tio mora perto do clube. Tias. As tias moram perto do clube. Igualzinho às frases anteriores. Primeiro, sujeito e verbo no singular. Tio mora. Depois, sujeito e verbo no plural. Tias moram. É. Os avós foram à formatura. Avó. A avó foi à formatura. A diferença na questão é que na primeira frase sujeito e verbo estão no plural. Avós foram. Na segunda frase, os dois vão para o singular. A avó foi. Agora a frase F. F. Nós temos pai e mãe. Eu tenho pai e mãe. Aqui também. Na primeira frase, sujeito e verbo estão no plural. Nós temos. Na segunda, vai tudo para o singular. Eu tenho. Não importa a ordem. O importante é combinar sempre sujeito e verbo.
G. Eles não conheceram seus avós. Ela não conheceu seus avós. Está correta a frase do Alfa também. Ele acertou todos até agora. Última frase agora. H. Meus primos gostam de viajar. Prima. Minha prima gosta de viajar. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Falamos no início da aula sobre fazer parte de uma banda de música ou jogar bola em um time, não é? Sabem que na frase as palavras também jogam assim em time? Pode ser em uma banda em vez de time. Pode, Alfa. Também podemos dizer que na frase as palavras estão afinadas como em uma orquestra. Vejam uma frase que está no nosso livro. A mãe cuida. Qual é o verbo da frase? Cuida. Mas qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês ao ler essa frase? De quem a mãe cuida? Ah, o Beto tem uma dúvida. Afinal, de quem é que a mãe cuida? Se o Beto leu a frase e ficou com dúvida, é sinal de que a frase não está muito clara, não é? Ah, eu fiquei pensando também quando ela cuida. O Alfa também ficou em dúvida depois de ler a frase. Quando a mãe cuida? Vamos anotar essas dúvidas aqui. A mãe cuida. De quem? Quando? Mais perguntas? Não. Então vamos responder. De quem a mãe cuida? Quando? Ah, a mãe cuida do bebezinho durante a noite. Muito bem. Agora vamos juntar tudo em uma só frase. A mãe cuida de quem e quando? A mãe cuida do bebezinho durante a noite. Ficou melhor? Ficou mais claro? Sim. É isso. Na frase o verbo precisa de complementos. Ele precisa que outras partes complementem o sentido dele. É como um time. Ou como a banda do pai e dos tios do Alfa. Um tocava violão, mas ele precisava dos outros para tocar a música toda. Eu vou apresentar algumas frases para vocês, mas elas deixam a gente em dúvida. Ou seja, elas precisam de complementos. E vocês vão responder às dúvidas e inventar os complementos. Eu vou ler cada frase e vocês respondem. A. O pai pergunta: o que? Para quem? O pai pergunta o que aconteceu para o filho. O pai pergunta é a frase, mas o pai pergunta o quê? O que aconteceu? Respondeu o Alfa. Para quem o pai pergunta? Para o filho. A frase ficou mais completa? Ficou. A gente pode fazer outras perguntas. Pode colocar mais coisas na frase. Claro! Quanto mais completa a frase, melhor para quem for ler. Quanto mais informações, mais complementos, mais fácil entender. Vamos fazer outra questão do exercício. Aí você faz mais perguntas, Beto. B. O primo toma conta. De quem? Como? Quando? O primo toma conta. Dá para entender essa frase sozinha? Não dá. Por isso temos que fazer as perguntas. Toma conta de quem? Como? Quando? O primo toma conta do bebê. Como? Com cuidado. O primo toma conta do bebê com cuidado à tarde. Você respondeu a todas as questões, Beto. Tem alguma dúvida ainda? Sim. Por quê? E por quê? Qual a sua resposta? Porque a tia foi trabalhar.
B. O primo toma conta. De quem? Como? Quando e por quê? O primo toma conta do bebê com cuidado à tarde porque a tia foi trabalhar. A frase ficou ainda mais completa. Agora já sabemos o que acontece com o primo, com o bebê e até com a tia. Mas o ponto de partida é sempre o verbo e completar o sentido dele. Vamos ver a questão C. C. A avó fala. Com quem? Sobre o quê? A avó fala. Falta alguma coisa aí. Fala o quê? Com quem? A avó fala com o neto sobre a vida na fazenda. A avó fala com o neto sobre a vida na fazenda. Agora sim, o verbo ganhou o complemento que ele precisava. Agora dá para entender o que a avó está fazendo. Última frase. D. A tia ensina. O quê? Para quem? Como? A tia ensina matemática para o sobrinho com o livro. Isso! A tia ensina. Mas ensina o quê? Matemática. A tia ensina matemática para quem? Para o sobrinho. A tia ensina matemática para o sobrinho como? De que jeito? Com o livro. Vocês viram como é importante escrever o complemento do verbo nas frases? Com essas informações, as frases ficam claras. Há outras palavras na frase que podem dar mais informações sobre o verbo, mas ao invés de complementar o verbo, elas modificam o sentido dele. Sim, elas modificam o sentido do verbo. Quem modifica o sentido do verbo é o advérbio. Vamos ver algumas frases em que isso acontece. A frase da primeira linha é: a mãe carregou. E ali na primeira linha mesmo estão escritas as palavras lugar, modo e tempo. O que isso quer dizer? Que é para colocar na frase advérbios ou expressões adverbiais de lugar, modo e tempo. E como é que fica a frase com os advérbios e expressões adverbiais? A mãe carregou o bebê na barriga cuidadosamente durante 9 meses. Na barriga indica o lugar. Cuidadosamente é o modo. E durante 9 meses é o tempo. E o que eles fazem? Eles modificam o sentido do verbo carregou. Barriga indica o lugar onde a mãe carregou o bebê. Cuidadosamente mostra o modo, o jeito que a mãe usou para carregar o bebê. Durante 9 meses mostra o tempo em que a mãe carregou o bebê. Com todas essas informações a mais, a frase também fica mais completa. É assim que a gente deve buscar escrever sempre. Um texto com as informações que o leitor precisa para entender os detalhes da história que a gente quer contar. O bilhete que a gente escreve. Esse é o desafio de quem escreve. Agora é de vocês. Eu vou mostrar 2 frases na tela. Em cada frase vocês vão colocar advérbios ou expressões adverbiais para modificar o sentido do verbo. A frase é: a criança cresce. O exercício quer que vocês coloquem advérbios ou expressões adverbiais de modo e intensidade. Vamos lá. Alfa, você faz a primeira. A criança cresce rapidamente, muito. A criança cresce muito rapidamente. A criança cresce muito rapidamente. É a frase do Alfa. Vamos olhar de perto essa frase. Olhem para as setas. Rapidamente é um advérbio de modo
ele mostra como a criança cresce com rapidez. E muito mostra a intensidade, muito ou pouco. Mas que palavras os advérbios modificam? Rapidamente modifica o sentido do verbo cresce. Cresce com rapidez. Então, é advérbio modificando o sentido do verbo. E muito. Muito modifica o sentido de rapidamente. Não é só rapidamente, é muito rapidamente. É advérbio modificando o sentido de advérbio. Beto, faça a próxima frase. Meu padrasto se casou na igreja ontem com a minha mãe. B. Meu padrasto se casou. Lugar, tempo, companhia. A frase do Beto ficou bem completa. A expressão adverbial na igreja mostra o lugar. O advérbio ontem mostra o tempo. E a expressão com minha mãe é a companhia. Vocês viram que em algumas frases aparecem aqueles advérbios que terminam com mente? Cuidadosamente, rapidamente. Eu adoro esses advérbios assim. Por que, Alfa? Não sabia que você tinha advérbios preferidos? É que quando a gente vê uma palavra com mente na frase, já sabe que é advérbio. Com os outros, às vezes eu fico em dúvida. Mas não pode confundir a palavra que tem mente no final com o verbo mente. Mas não tem nada a ver um com o outro. Calma, pessoal. Mente, de ele mente, é uma conjugação do verbo mentir. Cuidadosamente, rapidamente, são advérbios formados com o sufixo mente. É o pedacinho final desses advérbios. Como é que esses advérbios são formados mesmo? Quem lembra? Pega o adjetivo e coloca mente no final. Mas tem que ser adjetivo no feminino. Uau! Boa memória, Alfa! Vamos escrever aqui. Para formar advérbios terminados em mente, pegue o adjetivo. Se ele tiver forma feminina, use o feminino. Acrescente mente ao final do adjetivo. Exemplos. Rápida mais mente igual a rapidamente. Cuidadosa mais mente igual a cuidadosamente. O Alfa vai se divertir com o dever de casa. Vocês vão fazer exercícios sobre advérbios e sobre advérbios que terminam com mente. Vocês ficam curiosos quando vocês veem uma palavra que vocês não conhecem? Quando está no meio de um texto sobre dinossauros, eu fico. Aí eu pego o dicionário para entender o que é. Boa, Beto! Eu fico curioso toda vez que eu vejo uma palavra que eu não conheço. Ou quando eu vejo uma palavra escrita de um jeito diferente. Pode ser num livro, no jornal, no computador, na rua. Mas escrita errado? Não, não. Não é errado, mas é diferente. Vamos ver juntos. Olhem o quadro azul que está no exercício 14 da página 67. Marina dá banho no seu irmãozinho todos os dias. Ela esquenta a água da banheira e também escolhe a roupa dele. A hora do banho é uma diversão, mas o neném não gosta de lavar a cabeça nem o rosto. Nessa hora, ele fica bem bravo. Viram o que eu falei? Tem dá e dá, com e sem acento. A letra é com e sem acento. Elas têm as mesmas letras, mas uma tem acento e a outra não. Vocês não ficam curiosos para saber por quê? Dá curiosidade mesmo. Com ou sem acento, Alfa? Você falou, dá uma curiosidade mesmo.
Esse dá é com ou sem acento? Já vamos descobrir. Vamos reunir as palavras do texto que são iguais ou parecidas, mas uma tem acento e a outra não. Marina dá banho no seu irmãozinho todos os dias. Ela esquenta a água da banheira e também escolhe a roupa dele. Dá e dá. Por que o primeiro dá tem acento e o segundo não? O que cada um faz na frase? O primeiro é verbo, mostra o que a Marina está fazendo. O segundo é a junção da preposição de com o artigo a. Não é verbo mesmo. Os dois são monossílabos, certo? Tem uma sílaba só. Mas o primeiro é pronunciado com força. Dá. É tônico. E o segundo a gente fala fraquinho. Dá. É átono. Então é isso. Monossílabos tônicos terminados em A têm acento. Os átonos não têm. Isso aí. O Alfa se lembrou de uma coisa que vocês aprenderam lá atrás, mas vão usar para sempre. Vamos ver o próximo par de letras. Ela esquenta a água da banheira e também escolhe a roupa dele. A hora do banho é uma diversão, mas o neném não gosta de lavar a cabeça nem o rosto. E é. O primeiro e não é verbo, e ele tem o som fechado, e. O segundo é verbo, e tem o som aberto, é. Um tem som fechado, fraco, e o outro tem som aberto, forte. De novo, um átono e um tônico. Por isso, um não tem acento e o outro tem. Vamos ver o próximo par de palavras. Também e bem. As duas têm o final parecido, mas também tem acento e bem não. Por quê? Mas também é maior e é oxítona. Bem só tem uma sílaba. Boa pista, Alfa. Vamos ver isso de perto. Também, oxítona terminada em em. Bem, monossílabo átono. Ficou fácil agora. Também tem acento, porque é oxítona e termina em em. Palavras assim têm acento e monossílabos fraquinhos não têm. O Alfa está certo. Ele matou a charada. Vamos ver o último par de palavras do texto. Alguém se arrisca a explicar por que neném tem acento e nem não tem? Acho que é igual ao anterior. Uma é oxítona e outra é monossílabo átono. O Beto acertou em cheio. Resumo da aula. Vimos verbo, acentuação, muita coisa. Vamos recordar. O que aprendemos mesmo na aula de hoje? Em é assim que se escreve. Complementos dos verbos. Palavras que complementam o sentido do verbo e deixam a frase mais clara e completa. Para escrever complementos para os verbos, faça perguntas. O que? Como? Onde? Por quê? Com quem? Quanto mais complementos para o verbo, melhor. Mais completa fica a frase. Advérbios e expressões adverbiais. Eles modificam o sentido de verbos, adjetivos e de outros advérbios da frase. Relembramos também como formar os advérbios que terminam com o sufixo mente. Em correto. Regras de acentuação de palavras. Monossílabos tônicos e átonos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem 2 exercícios, 25 e 26. Caprichem no dever de casa, hein? Até a próxima aula!